que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu acho que não, nem entendo esse nome aí, nossa. Eu acho que não. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Vamos ser assim, por gentileza. Deixa Deus fazer. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. É um texto muito conhecido, embora pregado, falado em cultos de campanhas, vigílias, cultos proféticos. É um texto que dispensa comentários, porque o segundo livro dos Reis vai falar que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas vai aparecer ao profeta Eliseu dizendo: o meu marido era teu servo e ele morreu, porém veio os credores para tomar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu, percebendo a dor dessa mulher, vai deixar pelo menos 2 perguntas para ela. Quantas perguntas? Vai dizer para ela: o que te hei de fazer? E a segunda pergunta: declara o que tens dentro de casa. Essa mulher vai dar uma resposta, meu amigo, vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Analisando esse verso, da resposta que ela dá: a tua serva não tem nada em casa. Quem vai fazer a grafia desse texto? As questões de colocar uma vírgula nessa tradução. E ela vai dizer: a tua serva não tem nada aí, vírgula, senão, continuidade, respirou uma botija de ar. Então perceba que verdadeiramente, pastor Igor, esta mulher não tem nada, que ela está debaixo de um vento, e o vento que ela está vivenciando aparentemente levou tudo dela. Então ela responde dizendo: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Talvez a pergunta que fique é: se ela não tem nada, de onde que surgiu a botija? Porque se tem uma vírgula, na verdade deveria ter um ponto. Se não tem um ponto, por que é que tem uma vírgula? É porque nem sempre a tua história termina onde alguém pensou que ia acabar. Glória. O texto diz: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Porque aonde o homem tentou colocar um ponto final, na verdade Deus está colocando uma vírgula para a continuidade da tua história. É por isso que quando nós olhamos o texto, perceberemos que Eliseu vai dizer para ela: vá até todos os teus vizinhos, busque vasos vazios e não poucos, entra dentro de casa, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e derrama o azeite sobre os vasos. Sim ou não? Diz o texto que quando ela deitou o azeite dentro dos os vasos foram cheios, mas quando se acabaram os vasos, cerrou-se o azeite. Ou seja, enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto tinha vaso, o azeite descia. Só foram os vasos acabar que o azeite parou também. Então parei para entender que nem sempre ou nunca foi falta de azeite. Na verdade, o que falta no nosso meio é vaso. Aleluia. A verdade e a realidade é que nunca foi ausência de azeite. A verdade é que o que falta muitas das vezes em nosso meio é a ausência de vasos. Todavia, quando nós olhamos para esse texto, e como bem falado pelo pastor Igor, introduzindo o texto de Mefibosete, existe um pano de fundo dentro dessa narrativa e dentro dessa história, a saber que existem 3 personagens que esse texto fala, além de um oculto. Quantos personagens? Além de um oculto. Os 3 personagens a saber é a mulher que a Bíblia não dá o nome. O segundo é um homem também que não é identificado.
e o terceiro é o profeta Eliseu. Todavia, quando nós olhamos para esta mulher, a Bíblia não dá uma biografia acerca dela, não dá seu nome, não dá sua geografia, não diz onde ela mora nem endereço. O texto só diz que uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, se apresentou ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu. Então, perceba que essa mulher não tem nome, porém mesmo não tendo nome, não tendo uma localidade, ela é atendida pelo profeta Eliseu. Embora Eliseu seja uma figura representativa do próprio Deus no texto, até porque os profetas daquela época eram a voz de Deus para o povo. Perceba que esta mulher, quando o problema bate na sua porta, ela não bate na porta errada, ela está batendo na porta de alguém que pode resolver o seu problema. Entretanto, quando nós percebemos que esta mulher está indo até Eliseu, ela vai fazer questão de falar de quem? Do marido. Só que a Bíblia também não dá o nome do marido. Todavia, a Bíblia nos conta que este homem era um profeta, e segundo Flávio José, na página 433, capítulo 12 do livro História dos Hebreus, este homem que é relacionado e mencionado no texto é Obadias. E pregador, quem é Obadias? Obadias era profeta, gente. Era um profeta que durante o período em que Jezabel estava decidida a matar os profetas, ele vai guardar, preservar, André, a vida dos profetas. É por isso que eu gosto de Obadias, porque dentro de um plano de fundo cultural, dentro do plano de fundo aonde está acontecendo uma perseguição, Obadias vai esconder os profetas que Jezabel está querendo matar. Então Obadias vai ser utilizado com uma finalidade. Qual é a finalidade? Se estão acostumados a matar os profetas do lado de fora, nós não matamos os profetas do lado de dentro. Se estão acostumados a matar os profetas do lado de fora, aqui a gente não mata profeta, aqui a gente preserva quem Deus decidiu levantar. Observe que Obadias é alguém que, mediante a perseguição de Jezabel, ele não compactua com aquilo que Jezabel está fazendo. Por quê? Porque Obadias, no nosso tempo, seria um camarada que depois do culto não aceitaria alguém falando mal do pastor, não aceitaria alguém falando mal do pregador, não aceitaria alguém falando mal do regente, não aceitaria alguém falando mal de liderança. Ele é aquele que depois do culto a mensagem chega no grupo e ele sai do grupo porque não compactua com fofoca depois do culto. Este é Obadias, o segundo personagem do texto. Quem é o terceiro? O terceiro é Eliseu. Você conhece a história, sabe que Eliseu é um profeta bíblico do Antigo Testamento, que será achado e localizado pelo profeta Elias. Por isso que eu falei que são três personagens além de um oculto. O quarto personagem já falou sobre ele, é Elias. Só que quando nós falamos de Eliseu, Eliseu vai ser encontrado por Elias depois de uma caminhada. Nessa caminhada, Elias sobe ao Horebe, descendo do Horebe, Deus dá a localização desse jovem, que será o sucessor de Elias, e ele está em Abel-Meolá, uma região que fica próxima a Jerusalém. É dentro desse cenário que Deus localiza Eliseu e chama Eliseu para ser o sucessor de Elias. Entretanto, Eliseu só surge porque Elias vai passar por uma crise. Quantos me ouvem de glória? Então, o texto diz que Elias vai passar por uma. Então a crise de Elias revela um novo propósito. Então dá para perceber que quando Elias passa pela primeira crise, no capítulo 19, entrando dentro do deserto, deixando o moço lá de fora, não evidencia a sua morte nem seu fim. É só um novo propósito que Deus está estabelecendo para ele. Entretanto, a história de Elias também não começa no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, mas sim no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E perceba que a história da narrativa de Elias é assim. Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, ele foi chamado por Deus. Só que quando nós olhamos para a estrutura geográfica da história de Elias, da geografia onde mora, a história não consegue localizar, muito menos a geografia, aonde Elias mora. Dentro de uma visão teológica, os teólogos não conseguem localizar no mapa, não conseguem encontrar a cidade de Tisbe e muito menos Gileade dentro do mapa, como muitos gostariam de achar. Não, a cidade de Tisbe ou a localidade de Tisbe ou a família onde ele residia não é localizada, é de difícil acesso só. E quando nós falamos acerca do Deus que nós servimos, eu parei para perceber que independente das falhas da terra
começar a acontecer, independente da mão do homem falhar, independente de alguém não conseguir localizar a gente, a mão de Deus decidiu encontrar Elias. Glória a Deus. Entendendo do lado esquerdo, parece que independente da localização ser certa, Deus decidiu achar Elias. E perceba, Elias não tinha fama, Elias não tinha dinheiro, Elias não era renomado, Elias não tinha número de seguidores. Mas você parou para perceber se vale glória, você explode. Mesmo não sendo famoso, não tendo dinheiro, não tendo relevância, número de seguidores e muito menos sendo influência, Deus chamou Elias da mesma maneira. Eu gosto de Deus por conta disso. Por quê? Porque Elias não tinha o que todo mundo tinha, mas ainda assim Deus decidiu chamar ele. Por quê? Porque quando Deus quer levantar alguém, tem não olha para a fama. Quando Deus quer levantar alguém, tem não olha para a conta bancária. Quando Deus quer levantar alguém, ele não vê o nível de relevância que a família tem. Quando Deus quer levantar alguém, ele não olha para o quanto de relevância ele tem diante da sociedade. Olha você aqui, está sentado de mão levantada, dando glória a Deus e aleluia, e alguém se pergunta, como é que chegou? Só cheguei, porque eu estava lá no pagode, no baile funk, rebolando a noite toda, e ele decidiu me encontrar. Quando a mão do homem olhou para a minha vida e disse, não tem mais jeito, não vai chegar, ele me encontrou e disse, estou te levantando, mudando tua vida, mudando a tua história, eu vou te levantar. Eu hoje me encontrei, aonde ninguém conseguia te encontrar, alguém decretou e disse, até o fim. Mas quando alguém disse que não tinha mais jeito, aonde abundou o pecado, supera. Eu vou te levar, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, que a tua vida é um mistério na mão de Deus. Porque alguém se pergunta como chegou, como veio. É Deus olhando para você dizendo, meu filho, você ainda não entendeu que é a tua vida. O Google Maps pode falhar, o Waze pode falhar, o Google pode falhar, visita direita pode falhar. O que não falha é minha mão e o meu propósito sobre a tua vida. Eu queria que com todo o carinho, ainda não te pedi isso na primeira vez. Você olhasse para alguém, só olhasse e dissesse assim, Deus te localizou. Isso, diga, Deus te localizou. Onde ninguém te encontrou, ele te encontrou. Lá vai. Era para cachaça ter te matado, não te matou. Era para cerveja ter te matado, não te matou. Era para cocaína ter te matado, toda arrepiada, toda arrepiada. Era para cocaína ter te matado, não te matou. Você estava no pagode a noite inteira, sambando a noite inteira, e ele entrou lá dentro daquele pagode. Fez o que, evangelista Eric? Mudou tua vida, mudou tua história. É por isso que nós estamos de presa aqui hoje, porque a nossa localização é incerta, a nossa identidade é incerta, mas aonde abundou o pecado, assim diz o Senhor para alguém, eu sinto a presença de Deus aqui. Levante uma de suas mãos, você que pode, você não era nada, eu também não era, mas que culpa temos nós, se aonde a mão do homem não conseguiu investir, ele decidiu investir em mim e em você. Eu libero uma palavra para quem recebe do investimento na mão dele, do investimento dentro dessa casa. Quantos acreditam nessa palavra? Faça o barulho que te Elias vai entrar em uma crise. Só que a crise que Elias vivencia é uma crise para revelar um novo tempo e um novo propósito. Elias não é qualquer homem. Elias é um homem que Deus escolheu. Eu sei que tem homens escolhidos aqui, porque diz a Bíblia que Elias no capítulo 19 vai a caminho de Berseba, e entrando no deserto a caminho de um dia. O texto diz que ele vai pedir a sua morte. Olha a mentalidade de Elias. Está sendo perseguido porque profetizou. O céu fechou. E por acaso Jezabel achar que mandava em tudo por conta de servir a dois deuses, Baal e Acera. A Bíblia diz que agora ela está perseguindo Elias. E qual é a ordenança de Acabe e de Jezabel? É ordenar a morte do profeta. Elias, percebendo que está sendo perseguido, vai perceber que não tem para onde correr a não ser para dentro de um deserto. Deus permite ele entrar no deserto e diz a história que ele vai deixar o seu rosto lá de fora. Isso aqui me constrange, porque se Elias está no meio de uma crise e o moço está percebendo a crise, como é que o moço vê a crise, mas não ajuda a liderança que está passando pela crise? Porque se sou eu que estou vendo meu pastor no meio da guerra, eu duvido que eu não entro na guerra para guerrear junto com ele. Glória a Deus. Se eu estou vendo a minha liderança passando pela guerra, eu duvido que eu não entro junto com ele dentro da guerra. O que mostra quem o moço é, que é um pedaço de alguém covarde, que está vendo a liderança da guerra, mas não coloca a mão.
do lado de... Só que olha o que vai acontecer. Ele vai entrar no deserto e vai ver um pé de zimbro. E perceba que pé de zimbro não nasce no deserto. É difícil. Mas ainda assim Deus prepara uma árvore. No tempo de crise, de abandono, mas ainda assim Deus prepara a sombra. Elias volta. Elias descansa. Que coisa linda! E a pergunta que eu faço é: como é que alguém está descansando no meio da crise? Como é que alguém está descansando no meio do deserto? O pouco ali, só o pouco diga assim: essa é a raiva do teu inimigo. Me ajuda, diga: essa é a raiva do teu inimigo. Ele achou que ia morrer no meio do deserto, mas olha você descansando. No meio do deserto, mas você está vivo dando glória a Deus. Isso, tem alguém achando que você morreu no meio dessa crise, mas olha você de pé no meio dessa crise. Porque vamos dizer a verdade, ser franco, gente, o que Elias queria não era morte, na verdade o que Elias queria era descanso. Então, já que ele estava debaixo de guerra, de crise, Deus preparou uma árvore, sombra e água fresca e está dizendo para ele: Elias, nessa crise você não vai morrer. Nesse deserto você não vai morrer. Nessa luta você não vai morrer. Eu tenho uma palavra para quem acredita aqui. Eu não sei se alguém tem força para poder levantar a mão. A palavra para alguém que é: você não vai morrer nessa crise, você não vai morrer nessa prova. Nesse deserto evangelista Eric, como que eu não vou morrer nesse deserto simples? Esse deserto aí não foi para te matar, não foi, lógico que não. Eu só estou selecionando quem vai entrar e quem vai sair da tua vida. Então a crise não foi para te matar, foi para quê? Além de te dar descanso, eu estou permitindo você enxergar quem é verdadeiro, quem é amigo, quem é falso, quem é mentiroso. Só está revelando quem são os amigos de verdade na vida de Elias. Então deixa eu ser franco para você: essa crise nunca foi para te matar. É Deus selecionando quem vai sentar na mesa que Ele está preparando. Pregador, mesa, olha o texto, diz o texto que a Bíblia diz que quando Elias entra no deserto, ele pede a morte, descansa debaixo da árvore, dorme, acorda. E quando acorda, tem uma mesa preparada para tem uma mesa preparada para ele no deserto. Então Deus falou comigo: meu filho, tu não entendeu? Eu falei o quê? Essa crise nunca foi para matar Elias. Eu falei por quê? Porque era a seleção que eu estava fazendo na vida dele. Nem todo mundo vai sentar nessa próxima fase que Deus está preparando para a tua vida. Eu vou falar de novo: nem todo mundo vai poder entrar nessa nova fase que Deus está preparando para a tua vida. Vai. Eu vim pregar para alguém que Deus está dizendo para eles: não chega, porque Eliseu só chega depois que o velho fica do lado de fora. Quem é o velho? O velho é a tipificação do moço que ficou do lado de fora e não entrou dentro do deserto. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: o simples, eu só permiti a crise porque tem algo novo chegando na tua vida. É impossível você vivenciar com algo novo amarrado com a posse de velho. Então essa crise não foi para te matar, glória a Deus. Essa crise não foi para te parar, foi para quê? Sou eu preparando a mesa, sou eu preparando o propósito, levantou o nome, sou eu preparando algo novo. Eu preciso me pegar de mão levantada, mas já vai. Essa crise só é o preparo daquilo que eu estou fazendo e realizando na tua vida. Eu vou separar quem entra nessa porta, quem entra na tua casa, quem senta nessa mesa. Segure pela primeira vez a mão de alguém. Onde eu fiz isso até agora? Pela primeira vez, levanta a mão desse guerreiro, se você tiver intimidade. A mão dele diga assim: é a
não vai morrer nesse vale. Tu vai descansar da época. Eu descanso para você no meio desse vale. Eu descanso para você no meio dessa terra. Eu descanso para você no meio dessa luta. Diga para alguém, tu vai descansar, tu não vai morrer. Isso, diga, tu vai descansar, tu não vai morrer. Deus está fazendo você tirar férias no meio da guerra. Diga para quem está do teu lado, Deus está te fazendo tirar férias no meio do deserto. Hoje a gente tem que ficar tranquilo no meio do deserto. Tem que ficar tranquilo no meio do vale. O vale não é maior do que a mão de guarda, que a mão de sustenta. Alguém recebe essa palavra. Elias vai entrar no deserto. O texto diz que ele dorme. E quando ele acorda, ele vai acordar com uma brasa. Ele vai perceber um pão cozido. Ele vai perceber uma botija de água. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E note que dentre esses três elementos, Deus está mostrando três coisas para Elias. Quantas coisas? Quantas coisas? Para saber a primeira. Ele acorda com uma brasa. Sim ou não? E Elias é conhecido como profeta do? Deus está mostrando para Elias a tua condição é a brasa que você está vendo. Você poderia ter apagado, mas para te colocar de pé de novo, eu vou usar o vento. Porque na verdade o que alguém achou que iria te matar vai te colocar de pé. É forte, meu Deus! Muito forte, fala Deus! Você nunca vai ver o vento bater na brasa e apagar a brasa. Meu Jesus da glória! Na verdade acende. Deus da glória, glória! Diga assim, Deus, eu esperando a notícia da morte. Mas esse vento está te empurrando. Deus! Para o propósito que Deus estabeleceu na tua vida. Aleluia! Glória, glória! Deus só permitiu a crise. Porque se a crise não chega, Eliseu não viria. Então, para todo o propósito novo, a gente precisa mudar o vento. Então Deus está dizendo, tu é o profeta do fogo. Mas tu entrou aqui como brasa. Então, para te colocar no lugar de novo, eu permito o vento, mas não deixo tu morrer no meio dele. Porque se o vento achou que tu ia parar, ele vai te colocar no lugar onde eu sempre quis. Bate na mão de duas pessoas e diga assim, amigo que não te mata. Só te fortalece. Diga assim, tem alguém esperando a notícia da morte chegar. E você recebe o que eu vou falar aqui agora? Pode mandar o pack se cancelar. Não vai ter tempo. Não vai ter morte. Avisa para quem estava esperando o convívio abrir a porta. Que Deus preparou a mesa. Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 12, 13, 14, 15 pessoas que hoje não vai ter conversão de graça no meio desse projeto. Vai ter conversão de graça no meio desse projeto. Alguém está esperando, fulano desviou da tua igreja, abandonou o ministério. Vai não. Pode avisar que você está no vento, mas o vento está te colocando de pé. Vai na guerra, mas a guerra está te
Até no meio da guerra eu tenho meus propósitos. Só isso? Não. Ele vai ver um pão, sim ou não? Ele vai ver um. E o que representa o pão? Jesus dizendo para ele, Deus dizendo para ele, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim nunca terá fome. Ele vai ver o terceiro elemento, que é a água. E ele vai dizer, aquele que vem a mim nunca mais tornará a ter sede. Evangelista Eric, é só isso que Deus é na vida dele? Não. Eu estou te dando um recado no meio desse deserto. Por quê? Eu também sou Salmo 46. Eu sou refúgio. Eu sou fortaleza. Glória, glória. Eu sou socorro bem presente na hora de chorar. Eu não sou somente pão, eu não sou somente água, eu não sou somente o vento que te pergunta. Mas o que? Eu sou o teu refúgio, eu sou fortaleza, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu vim dizer para alguém que está dizendo, não aguento, não sustento, não suporto. Ele está dizendo, eu estou te guardando onde todo mundo achou que você ia parar. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. Eu sou isso? Não, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Quem pode levantar uma das mãos para a gente nessa? Ainda que as águas vão se perturbem. Olha o salmista que diz, ainda há o rio, cujas correntes fluem do trono de Deus. Ela leva a cidade, a morada do Altíssimo. Deus está fora, não. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus liberar para quem recebe. A tua casa não será abalada, a tua família não será abalada. Esse ministério não será abalado, esse menino não será abalado. Enquanto tiver alguém debaixo da sombra do Onipotente, livramento acontecendo para Aleluia. não só isso, não. Elias agora precisa sair do deserto. Eu encerro agora. Sai daqui que eu vim agora. Aleluia. Quantos querem ouvir ainda de agora? Elias vai sair do deserto, sim. E olha que o anjo vai falar para ele caminhar. Porque o propósito que Deus tem para chegar na vida de Elias, escute isso aí, você consegue. E é depender do nível da caminhada dele. O texto diz, pastor, que ele vai caminhar até o Horeb. E quando ele chega no Monte Horeb, Deus vai dar a localização de Eliseu para ele. Se Eliseu é um propósito do norte, ele só teria um propósito se ele subisse ao Horeb e do Horeb ele caminhasse. Sim ou não? Então você parou para perceber que a porta que ele precisava, o milagre que ele precisava, não estava em ele ficar parado, mas sim em continuar em movimento. Parece que Deus está dizendo para ele, Eliseu só vai chegar se você continuar caminhando. Aleluia. Tem vitória que só vai chegar na caminhada. Aleluia. Tem vitória que só vem na caminhada. O problema é que a gente está parando e está botando culpa em Deus. Quando na verdade a responsabilidade da porta abrir é nossa. Deus está dizendo, a porta nunca tem que fechar. Não, lógico que não. Foi você quem decidiu parar de caminhar. O texto diz que ele caminha até o Horeb. Olha o que Deus vai fazer. Quando ele chega no Horeb, Deus dá a localização para ele, meu amigo. E qual é a localização? De onde eles entraram. Porque quando Deus quer honrar a vida de alguém que caminha, É verdade, Deus. ele não dá a localização certa. Olha para duas pessoas e diga, fica tranquilo. Se você estiver na caminhada, a porta já abriu. O milagre já aconteceu. A mesa de Natal já está preparada. Sabe o que é Deus dizendo para crentes aqui nessa? Fica tranquilo. Essa causa da justiça está na minha mão. Isso. Esse problema dentro de casa eu vou resolver. Moisés explica mal. Moisés, por que clamas a mim? Porque diga ao povo de Israel, aleluia, que o Senhor não vai se abrir, não vai ficar parado, vai continuar na marcha. Só quem veio de baixo na marcha nessa noite, deixa o ideal, gente. A gente está na guerra, diabo, mas a gente está marchando. Estamos debaixo de prova, mas a gente está caminhando. Só quem veio debaixo de
nenhuma falha. Aleluia. É a localização exata de onde o milagre vai acontecer. Eu sinto o cheiro de milagre aqui nessa noite. Meu pastor exaltação. Eu sinto o cheiro de milagre aqui nessa noite. Algo de Deus chegando sobre a tua casa. Vai chegar na caminhada. Diz o texto que Elias vai encontrar Eliseu. Glória. E qual é a ordem? A ordem é uma. É passar o bastão para Eliseu. Aonde Elias vai, Eliseu está indo junto. Aonde Elias caminha, Eliseu caminha junto. Qual é a visão de Eliseu? A visão de Eliseu é pegar a capa de Elias. Por um simples motivo eu vejo porque esse assunto não dá para discorrer agora. Qual é o motivo? A capa de Elias representava autoridade pastoral. Então ele está dizendo, na ausência de Elias, já que ele vai ser tomado, aqui a gente não vai disputar nada com ninguém. Se acharam que a gente ia disputar espaço e autoridade, a igreja não é ambiente de ringue. Aqui a gente não briga com quem canta mais, com quem prega mais, com quem dirige mais, com quem tem melhor elevação de voz, quem marcha mais, quem tem a melhor exegese, quem tem a melhor política. Isso aqui é reino! E eles estão dizendo, eu não vim aqui para disputar com a escola de profeta, não. Isso aqui é reino. Reino não se disputa. Reino a gente só mantém o nível. Evangelista Eric, o que Eliseu vai fazer para manter o nível? Aí diz o texto. Agora Eliseu vai se tornar o sucessor do profeta, irmãos. E eu fecho agora. A Bíblia nos conta que uma mulher vai chegar até ele. Sim ou não? Sim. Essa mulher chega para ele e diz assim: meu marido, teu servo morto? E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E olha que lindo. Só que viu os credores para tomar os meus 2 filhos para ser escravo, amiga. Só que eu fiz uma pergunta para o texto. Como é que os credores batem, amiga, toda semana, mas não entra na porta da casa da Santa? Como é que está batendo segunda, terça, quarta, quinta, mas não entra? Aí Eliseu vai perguntar para ela assim: me diz o seguinte, me diz o que eu tinha de fazer e declaro que tu tem dentro de casa. Ela vai responder e vai dizer: olha, tua serva não tem nada. O vento levou dinheiro, o vento levou porta, o vento levou amigo, o vento levou marido. Eu acho que é alguma coisa ali, né? Ainda tem uma botija de azeite. Dependendo da versão, uma pequena botija de água. Então, para perceber, Deus colocou uma vírgula onde tinha um ponto fim. A tua história não acaba aqui nessa guerra. Ela vai dizer: tua serva tem uma botija de azeite. Só que, meu amigo, todo bom judeu, todo profeta deveria ter guardado uma reserva de azeite dentro de casa. Então o marido morre, mas deixa o azeite. Porque azeite aqui não é qualquer coisa. Azeite é símbolo da presença. Então ele vai nessa presença. Agora você entende por que o criador bate, mas não entra? Meu Deus! Porque em casa que carrega a presença está para nascer demônio ousado que eu senti Deus aqui. Casa que carrega a presença está para nascer demônio que você percebeu que ele tentou na primeira, não conseguiu. Tentou na segunda, não conseguiu. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus colocou limite na tua vida. Isso.
Presença aí, eu vou dar pra mim isso aí. Eu vou dar essa presença.
Só quem entrou aqui debaixo de Cristo, só quem é levado, e precisa ser levado. Está tudo bem.